irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Feliz mais uma vez de estarmos aqui juntos para, como foi dito, aprendermos do Senhor, das suas orientações e verdades, da revelação que o Senhor graciosamente nos deixou para a nossa instrução e vida aqui hoje nessa congregação, nessa cidade, para o povo que aqui se reúne. Quero convidá-los então a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 33 a 37. Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37. Os irmãos, então, estão tendo aqui toda uma série do Sermão do Monte, falando sobre os princípios e valores do reino dos céus. Esse aqui, então, será o 8º sermão a respeito desse assunto. Fiz aqui uma busca no próprio YouTube dos vídeos, e vi aqui as divisões, as bem-aventuranças do versículo 1 ao 12, onde o pastor Pedro, então, dividiu em duas partes, trazendo para nós as características daqueles que vivem no reino de Deus. Depois, então, houve ainda um destaque para a influência cristã no mundo, mostrando que nós somos sal e luz do mundo. E depois, o presbítero Alberto trouxe que nós devemos viver uma justiça superior, aí no 4º sermão. E a partir, então, irmãos, do 5º, 6º e 7º sermão, dos 3 últimos sermões, o Senhor Jesus Cristo trouxe a esta igreja, através da palavra dos seus pregadores, instruções, falando de ditos e leis do Antigo Testamento, que eram mal aplicadas, mal observadas, que traziam até mentiras. Então o Senhor Jesus Cristo traz esclarecimento. E hoje, irmãos, nós vamos ter mais um esclarecimento dessa porção, nesse trecho que eu acabei de anunciar. Eu notifiquei aqui como tema o problema da desonestidade das palavras. O problema da desonestidade das palavras. Então, acompanhem comigo então a leitura, Mateus 5, 33 e 37, na NAA, conforme aqui é tradição da congregação. Diz assim o texto bíblico: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O que passar disto vem do maligno. Mais uma vez, irmãos, vamos buscar o nosso Deus em oração. Pai bendito, neste momento, nessa santa reunião, nós te pedimos e rogamos, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Que o nosso coração, ó Pai, esteja de fato aberto a esta palavra, que é a palavra santa, que é a palavra de autoridade, que é a palavra de verdade. Que a fé que o Senhor um dia colocou no nosso coração abrace essa verdade, ó Deus, que emana do texto sagrado. E que no poder do Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, haja em nós transformações dos nossos corações, ó Deus, para a tua glória e para a nossa alegria. Oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que nunca mentiu, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Pois é, irmãos, talvez na sua Bíblia aí, na minha também está assim, Esse trecho bíblico que nós lemos, ele tem sempre um título relacionado a juramento, sobre o juramento, ensino sobre o juramento. E vamos falar um pouco disso aqui sim, mas esse exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos traz a partir dos juramentos
vai nos trazer grandes lições para a noite de hoje e para o nosso modo de vida. E eu já destaco aqui, irmãos, o seguinte, que para entendermos e compreendermos essa passagem, nós temos que ter um contexto. Porque é bem verdade que até alguns homens piedosos do passado, nós respeitamos, considerando esse texto, entenderam que nós não deveríamos fazer qualquer juramento. Isso seria pecado e uma afronta a Deus, já que o texto que nós lemos diz muito bem assim, e nós aqui não vamos tapar o sol com a paneira, ele fala assim, o verso 34, eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum. Então, quem pega esse trecho da palavra de Deus, eles entendem que isso dá uma vazão e uma autoridade para que eles não façam isso. Não façam juramentos. E então, irmãos, eu vou trazer aqui a seguinte abordagem. Nós vamos entender e compreender o que o Antigo Testamento ensina sobre isso, sobre juramentos, sobre essas posturas que nós temos a respeito desse assunto. Vamos entender o que os fariseus de fato faziam e falavam, os escribas e fariseus, a respeito desse assunto. E vamos compreender então o que o Senhor Jesus Cristo explica, esmiuça e nos traz o esclarecimento dessa verdade para os dias de hoje, para a nossa vida. Eu quero lembrar aqui os irmãos que nesse mesmo capítulo, no verso 17, diz o seguinte, o Senhor Jesus Cristo, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo já esclarece isso no verso 17. Olha, eu trago aqui situações da lei para explicar e mostrar de fato qual é o entendimento de Deus, a vontade de Deus, quando Ele deu aquelas instruções. Eu não vim revogar, eu não vim desfazer aquelas coisas. Mas muitos irmãos colocam então esse embate entre lei e evangelho, prejudicando alguns entendimentos, como eu disse aqui, até mesmo homens piedosos caíram em equívoco, fazendo interpretações literais desse texto e causando cisma entre os evangélicos. E eu trouxe então aqui uma coletânea de textos que demonstram no Antigo Testamento como era a instrução a respeito do juramento. E eu aqui vou compartilhar com os irmãos. O primeiro texto, irmão, que vou ler aqui com vocês, Êxodo 20, verso 7. Os irmãos não precisam abrir. É a respeito do terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, o terceiro mandamento sobre não tomar o Deus em vão, o nome de Deus em vão. Fala assim, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não tome o nome do Senhor Deus em vão. E é verdade que a gente vive numa cultura onde o nome de Jesus e o nome de Deus virou interjeição. Ai, Jesus, ó meu Deus, pelo amor de Deus. No Brasil, então, isso vira coloquialismo. A gente fala de qualquer jeito. E aqui é uma instrução de, quando as coisas são do Senhor, não façam isso. E tomar o nome de Deus em vão, irmãos, não é escrever Deus numa parede e jogar lama. Assim como nós também, quando fala assim, ó, sujou o seu nome, não é que alguém pegou o nome Alexandre, colocou no chão e jogou sujeira. O nome significa pessoa. Quando alguém suja o nome, ela suja a sua pessoa, a sua credibilidade, aquilo que ela é. E Deus então aqui reclama e Ele orienta que o nome dele não deve ser desrespeitado. O nome dele é santo. E o verso continua. Deus ainda observa e fala o seguinte, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha, eu não acho, Deus não entende como essas coisas como banais, que não haverá consequências. Deus não terá como inocente aqueles que porventura tratam o seu nome, a sua pessoa como qualquer coisa. Esse é o primeiro texto que aqui eu faço referência. Um outro texto, irmãos, que eu vou citar aqui para vocês, Gênesis 21, versos 22 e 23, vai falar o seguinte sobre juramento. Olha só. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus está com você e em tudo que você faz. Abimeleque chega para Abraão, olha, Deus te abençoa. Verso 23 fala assim, portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim,
nem a meu filho. Então Abimeleque falou o seguinte: olha, eu te abençoei, agora que você está sendo abençoado por Deus, eu quero que você jure por Deus que você também vai ser benéfico a mim. E Abraão respondeu: eu juro. Eu juro. Gênesis 24, versos 7 a 9, falou assim: o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra. O texto aqui, então, em Gênesis 24, fala que Deus jurou a Abraão. Ué, Deus precisa jurar? Deus jurou a Abraão que sim, ele daria descendência a Abraão. Gênesis 47, irmãos, registra aqui que Abraão, ao pedir ao seu servo que fosse buscar uma mulher para a sua filha, que ele não fizesse Isaac subir naquela terra, mas que ele encontrasse a mulher e trouxesse a mulher para com ele. E ele disse: olha, eu quero que você jure que você vai fazer isso. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre... perdão, aqui é outro texto. Êxodo 22 fala assim: se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. Então a história é o seguinte aqui em Êxodo: se alguém é depositário de um bem, de alguma coisa importante de alguém, se isso me for roubado, se eu estiver cuidando, eu teria que pagar. Mas se houvesse uma situação inexplicável, uma situação onde eu não tomei benefício, onde não foi por um descuido meu que eu perdi aquilo, deveria então haver entre as partes, para que se acreditasse e resolvesse o problema, um juramento. Eu juro que isso se perdeu e isso não veio para os meus bens e eu não tenho benefício. Levítico 19, versos 11 e 12 vão falar o seguinte: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome. Então aqui havia orientação: olha, entre vocês não quero mentira, não quero falsidade. E se porventura houver juramento, não seja falso, não seja hipócrita. Isso precisa ser cumprido. Deuteronômio, capítulo 6, verso 13 e 15, vai dizer o seguinte: tema o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, não jurem a outros deuses, não entrem em acordo com outros deuses, somente a Deus. E pelo nome dEle, você pode jurar. Olha quantos textos aqui do Antigo Testamento que reforçam a ideia de que é legítimo, sim, o povo de Deus jurar em nome de Deus. Salmo 15, irmãos, tem apenas 5 versículos. Vou ler aqui. Esse texto aqui, ele aponta para um homem perfeito, para um homem que pode sim se achegar a Deus com as suas propriedades. Aponta para o Senhor Jesus Cristo. Mas nós que estamos em Cristo, estamos chamados a imitá-lo, temos esses conceitos aqui a observar e a realizar. Diz o seguinte, fala assim, ó: Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo? Quem? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma pergunta. Quem que pode se achegar a Deus? E o texto vai responder: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Olha só, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Verso 4, aquele que a seus olhos tem por desprezível, que não merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Olha aqui, irmãos, aquele que jura e cumpre o que prometeu.
mesmo com prejuízo próprio, aquele que jura e cumpre o que acordou, o que prometeu, o que jurou, o que chamou Deus como testemunha, mesmo que isso traga prejuízo para a pessoa que porventura proferiu aquele juramento. Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17 também traz o seguinte: eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Então aqui, irmãos, uma seleção de textos demonstrando no Antigo Testamento que havia instruções legítimas para se jurar em nome de Deus, para trazer Deus como testemunha. Mas ora, o texto que nós lemos diz: não jurem por coisa alguma. Ele dá uma lista de exemplos de coisas que nós não devemos jurar. É por isso, irmãos, que é tão importante nós temos uma hermenêutica, onde a Bíblia explica a Bíblia. Nós não pegamos um texto isolado e saímos fazendo doutrina à torta direito. Pelo contrário, nós lemos, nós estudamos versículo a versículo, e em textos mais difíceis, buscamos a orientação de outros textos, buscamos também orientações daqueles do passado, homens fiéis que estudaram, que têm os seus escritos, os seus comentários, para então dar luz àquilo que porventura pode parecer difícil. Irmãos, o texto de hoje não foi um texto que eu escolhi. Eu não escolhi pregar sobre esse texto. Nós estamos numa pregação, irmãos, que cada versículo é importante. E os irmãos têm a bênção de ter uma igreja que valoriza cada versículo, ao ponto de pegar um texto corrido e parte por parte entender as verdades do Senhor ali registradas. E fazemos aqui hoje, nesse contexto. E é por isso que faço questão de trazer esses vários textos do Antigo Testamento para demonstrar aos irmãos que a lei outrora dada tinha sim preceitos de juramento. Tinha sim preceitos de juramento. Mas não só isso, alguém pode dizer assim: olha, sim, no Antigo Testamento isso era possível, mas agora no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele dando essa nova instrução, o juramento perdeu valia. Nós não podemos fazer mais isso. Pois bem, vou citar para os irmãos alguns textos do Novo Testamento. Fala assim, 1 Coríntios, verso 1, 23. Vou ler para os irmãos aqui. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Paulo aqui, irmãos, estava sendo cobrado, porque ele disse que voltaria a Corinto, mas ele demorou um pouco. E alguém imaginou, Paulo tem uma palavra dúbia, ele falou que ia fazer, mas não fez. E ele fala assim, olha, eu tomo Deus por testemunha, é um juramento. Eu chamo a Deus para que ele testifique que eu não fui até vocês, eu preferi escrever para dar um tempo. Porque o que vocês fizeram, eu preciso de um tempo. Porque se eu for aí, não vai ser coisa fácil. Então ele escreve uma carta, as coisas se apaziguam, e depois então ele pretende fazer essa visita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. Na NAA fala o seguinte, irmãos. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então, aqui, o autor de Tessalonicenses, ele vai falar o seguinte. No final da carta, Paulo fala assim, olha, eu escrevi isso daqui, eu peço com insistência que vocês leiam para todos isso. Só que se você pegar na versão Ara, fala assim, conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Conjuro-vos. Olha, eu estou te pedindo para você jurar, se comprometer, que de fato você não vai esquecer, insistentemente, a ler
esse recado para todos da congregação. Na NVI fala assim: responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Trazendo a responsabilidade, trazendo Deus como testemunha, jurando, acordando. Mateus 26, versos 62 a 64, fala o seguinte, olha só. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? O Senhor Jesus Cristo, então, diante do sumo sacerdote, falsas testemunhas falando horrores dele, mentiras sobre ele, Jesus em silêncio. Verso 63 fala assim: Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Na NVI vai falar o seguinte: exijo que você jure pelo Deus vivo. Na ARA vai falar o seguinte: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o sumo sacerdote enfrentou a Cristo. Então, Deus é testemunha. Fala aqui, você é o Filho de Deus? Você jura que você é o Filho de Deus? E o Senhor Jesus responde: você mesmo disse. Você mesmo disse. E aquele homem, então, fica doido. Blasfêmia! Não preciso de mais nenhuma prova. Hebreus 6, 13, 14, 6, verso 13 a 17. Fala assim, eu sei, irmãos, que às vezes algumas leituras podem trazer algum cansaço, mas é importante que nós entendamos que, de uma vez por todas, como entender as Escrituras, como interpretá-las, como estudá-las, a fim de não perdermos essa oportunidade preciosa do entendimento profundo das revelações do Senhor. Hebreus 6, 13 a 17, irmãos. Isso aqui é uma delícia. É maravilhoso. Fala assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Olha, não há ninguém superior a Deus. E Deus, então, nós lemos aqui em Gênesis, quando Deus quis reafirmar para Abraão que ele ia cumprir a sua promessa, Deus jurou por si mesmo. E aí o texto continua. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão teve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo-lhe de garantia, põe fim a toda discussão. Há dúvidas, há incertezas. E aí então, traz-se o juramento, traz-se Deus como testemunha para que aquilo fique apaziguado. E o verso 17, irmãos, é maravilhoso. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Irmãos, Deus não precisa jurar. Deus não muda. Deus não mente. Deus não erra. Ele não precisa. Mas para o nosso benefício, sabendo que nós somos vacilantes, sabendo que nós somos ansiosos em esperar as coisas, ele então jura por si mesmo, para dar a nós o benefício da certeza absoluta de que aquele que nunca falhou continuará a não falhar. Juramentos. Juramentos. Então, irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos diversos textos, e li aqui rapidamente, Antigo e Novo Testamento, demonstrando a licitude de juramentos. Então, qual é o problema? Qual eram os ensinamentos dos escribas e fariseus? Que em diversas coisas, sobre o adultério, sobre matar, sobre o divórcio, traziam suas leis e as suas interpretações que ofendiam a Deus. E agora aqui, irmãos, eles também o fazem. Os escribas e fariseus até aceitavam, quando eles faziam um juramento em nome de Deus, esses juramentos não podiam ser quebrados.
Porque em nome de Deus, quem é louco de fazer um acordo com Deus, um voto a Deus e não cumprir? Só que o mandamento do Senhor, resumido nos 10 mandamentos, e um resumo ainda maior que o nosso Cristo trouxe, resumindo em 2 partes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Olha, isso é uma junção, isso é uma perfeição. Mas eles, irmãos, eles entendiam, eles criavam um monte de regra, que quando se jura em nome de Deus, não se pode quebrar nada. Mas se eu jurar pela minha mãe, por Jerusalém, pela minha cabeça, pelo meu carro, pelo meu bode, por coisas que eu acredito, pelo meu time, olha, eu quero que meu time seja rebaixado, né? Se eu jurar por essas coisas, eu posso quebrar. É possível quebrar. Então, eles usavam de subterfúgios para criar um perjúrio, para que as pessoas pudessem fazer acordos de juramentos, irmãos, com o fim de quebrar. Pelo menos na minha infância, não sei se existe ainda hoje. Vocês conhecem esse sinalzinho aqui, né? Ou é figa ou dedo cruzado, né? Existia na minha infância, pelo menos, a ideia de que você poderia proferir um acordo ou um juramento, mas se você tivesse com o dedo cruzado, não valia. Aí você escondia, né? Você jura? Vou fazer, vou pagar. Não, me dá uma paçoquinha que eu vou te dar 2. Você jura? Juro. Mas se o meu amiguinho não visse a minha figa ou o meu dedo cruzado, né, eu estava então desobrigado a cumprir aquele meu acordo. E não estava errado. Era isso que eles faziam, irmãos. Porque eles desconsideravam o próximo. Eles criavam regras para engano. E Cristo então vem estabelecer a verdade. Vem estabelecer, irmãos, que isso não deveria ser assim. Efésios 4:25 vai falar o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, havia então uma avenida, um espaço aberto, uma rua aberta, para que as pessoas pudessem não ser transparentes e honestas das palavras. A fim de isso desacreditava a própria lei do Senhor. Tiago, irmãos, capítulo 5, verso 12, vai fazer uma referência a essa fala de Jesus Cristo. Tiago, irmão de sangue, né, do Senhor Jesus Cristo, e escritor aqui da palavra de Deus, fala assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Então é o seguinte, irmãos, havia uma deturpação dos ensinos dos escribas e fariseus, que tinham as suas próprias regras, mas o Senhor Jesus Cristo vem esclarecer: olha, aqui no reino de Deus tem um rei, e são outros valores, são outras regras, são outros princípios, não são esses. E a sua justiça precisa ser superior a essas. Não é assim que nós devemos ser. Se for para ser igual a eles, que juram por qualquer coisa, que blasfemam o nome de Deus, que desrespeitam o nome de Deus, irmãos, não há como alguém jurar pela mãe. Eu jurei pela minha mãe, não foi por Deus, mas a mãe foi Deus que deu. Não posso orar pelo céu, porque o céu é de Deus, a terra é de Deus, não há nada que é nosso. Então, se jurarmos por qualquer coisa, mesmo que a gente ache racionalmente que é um acordo menor, isso ainda está estritamente ligado com o Senhor. É isso que ele está explicando. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. E aí é o seguinte, irmãos, quando o Senhor Jesus falou o seguinte: olha, não jurem por coisa alguma. Sabe, a maneira como vocês vivem e fazem, melhor não jurar. Fiquem quietos, parem com isso. Não jurem por nada, fiquem de boca calada. É igual no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus falou o seguinte: olha, vocês que vêm me cultuar, melhor que nem me cultuem. Fiquem para fora,
o culto de vocês me dá cansaço, me dá nojo. A hipocrisia de vocês vêm, vocês falam de mim, me louvam, fazem sacrifícios, mas vocês vivem como vocês querem, conforme as suas regras, e aliás, com os seus ídolos e as suas idolatrias. Melhor que não venham na igreja. É nessa toada que o Senhor Jesus Cristo fala, olha, vivendo assim, jurando assim, não jurem por nada, porque não vale nada. Vocês são desonestos, vocês não são transparentes. É assim, irmãos, que vem essa interpretação dos ensinos equivocados dos escribas e fariseus. A nossa confissão de fé de Westminster, ela tem no capítulo 22 uma parte especial falando dos juramentos legais e dos votos. Tem os quatro primeiros capítulos que falam dos juramentos e depois dos votos. Eu vou ler aqui só o primeiro, irmãos, para não cansar vocês. Mas lá tem uma instrução importante falando sobre juramentos, mostrando para os irmãos que aqui não é uma posição pessoal, mas algo que Calvino escrevia sobre isso, os protestantes antigos escreviam sobre isso, e a nossa confissão de fé também trata deste assunto. Fala assim, o capítulo 1, né? O capítulo 22, parte 1. O juramento, quando é lícito, é uma parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, toma Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca Deus para julgá-lo, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Então, irmãos, o juramento em nome de Deus, em situações solenes, importantes, urgentes, marcantes, ele é lícito. Quando alguém se converte na fé, professa, faz então uma classe de catecúmeno, a classe de novos, ele tem um entendimento do que é Cristo, do que é a igreja, do que Cristo fez por ele sabe a sua condição, e ele então entende que ele pode vir aqui na frente, confessar Cristo como Senhor, ele faz juramentos, ele faz acordos com Deus. Isso é lícito. Quando o ministro é ordenado, ele é chamado a prometer, a jurar, chama Deus como testemunha, a ser fiel na palavra, a não fazer pregações de sonhos ou das suas próprias opiniões, mas ser um servo daquilo que é verdade, irmãos. Quando alguns de nós somos chamados a batizar os filhos, nós assumimos compromissos solenes diante da igreja, juramentos. Deus por testemunha, Senhor, eu lhe chamo por testemunha que eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer ele ler, eu vou fazer ele conhecer a tua palavra, eu vou andar com ele junto. Votos de casamento, irmãos, não é pouca coisa. Juramentos solenes diante de Deus. Irmãos, palavra não vale nada hoje, né? Vamos ser sinceros. Não vale nada. São sons ao vento, irmãos. Sons ao vento. Não sei se os irmãos sabem disso. Os dicionários famosos do mundo, dicionários são organizações, né, de universidades, né, e que eles estudam ali, mudam e atualizam os seus verbetes. E em 2016, perdão, deixa eu voltar um pouquinho, né, esses dicionários, eles elegem palavras do ano. Palavras do ano. Em 2016, o dicionário Oxford, um dos mais respeitados do mundo, elegeu a palavra pós-verdade, uma palavra que foi a sensação do ano mundial. Pós-verdade, 2016. O dicionário, esqueci o país agora, tem canguru, australiano, e o Cambridge, eles elegeram em 2016, 2017, a palavra do ano, fake news, falsas notícias, falsos fatos, mentiras. Pós-verdade, irmãos. Olha, deveria ser lida todo ano, porque hoje em dia, irmãos, a palavra não vale nada. O que vale, o que é pós-verdade? É aquele conceito que eu tenho uma narrativa, eu tenho uma história, eu tenho uma situação que aquilo me faz sentir bem, eu me identifico. Não importa se é verdade, não importa.
Olha que doido isso, irmão. Só que no reino de Deus, os cidadãos do reino têm valores e princípios diferentes, irmãos, não abraçam isso. Nós devemos abraçar a verdade. O mundo, irmãos, precisa disso, desse testemunho. E nesse trecho, o Senhor Jesus tem nos trazido esse alerta. Não sejam como os escribas e fariseus, que a palavra não vale nada. Você faz votos, você confirma e não vale nada. Nem por Deus você jurando, trazendo Deus como testemunha. Irmãos, quando você prometeu a Deus, quando você foi aceito membro dessa igreja, que você ia usar os seus dons para a igreja, que você ia amar os irmãos, e que os irmãos que estavam ali também iriam amá-los e ajudá-los em tudo. Hoje, irmãos, nós falamos mal das pessoas, nós criticamos as pessoas, nós detonamos as pessoas, nós repassamos fake news sobre as pessoas. É urgente, irmãos, esse ensino do Senhor Jesus Cristo, no mundo de pós-verdade, no mundo de fake news. Nós somos chamados então aqui, irmãos, a sermos sinceros. O último verso, 37, fala assim, que a palavra de vocês, portanto, diante de tudo isso, diante desse comportamento que ofende a minha palavra, a minha lei, eu quero que vocês tenham uma postura. Lembrar aos irmãos que é lícito sim trazer Deus como testemunha e fazer juramentos em coisas solenes. Irmãos, não usem isso, o nome de Deus em vão. Viu, você vai assistir aquela série? Ah, vou sim. Você jura? Ah, eu juro por Deus. Irmão, não é isso, né? Não vamos banalizar. Não é isso. O nome do Senhor é um nome santo. Não é a questão da pronúncia do nome. É a questão da pessoa dele, do respeito a ele. Eu não trato ele de qualquer jeito. Mas o verso 37 fala assim, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno, vem do diabo, vem do mal, vem do mau exemplo, vem do pai da mentira, vem daquele que engana. Mas nós somos o povo chamados a viver em verdade. Irmãos, nós temos... Ai, que situação. Ai, que situação, irmãos. Nós somos chamados a ser sinceros. Você é chamado para ser sincero. Para ser sincero, irmão. Para falar a verdade. O que você falar tem que ser transparente, tem que ser límpido. Não pode ser dúbio. Não pode ser dobre. E hoje em dia, irmãos, não está fácil. Você não tem gente que quer ser sincera, gente que é franca. E quando eu falo franca, irmãos, não é com grosseria. Nós temos que falar a verdade para os irmãos, se ensina ou não, mas em amor. Não é a qualquer preço. Não é sob a dor. É como explica Mateus 6. Porque nós somos cidadãos desse reino que o Senhor Jesus nos explica também como agir com correção, com verdade, em ajudar os irmãos e a corrigir. Mas hoje em dia, irmãos, vivemos na época do mimimi. Não pode falar com as pessoas. As pessoas não cumprem compromisso. Vou dar uma sugestão para os irmãos. Aqui não é moralismo, não é regra, é uma sugestão para os irmãos. Sabe, às vezes a gente assume compromisso, eu vou lá fazer tal coisa. Aí assim, olha, irmãos, ó pastor, eu combinei de pregar, teve um imprevisto, pastor. Desculpa. Imprevistos acontecem, irmãos? Acontece. Combinei com a minha filha de passear amanhã. Combinei com ela. Preciso jurar? Não, ela tem que confiar que aquilo que eu combinei vai acontecer. Eu não preciso trazer Deus como testemunha. Eu sou cidadão dos céus, do reino, que imita Cristo, servo de Deus. Combinei. Cumpro. É normal, eu cumpro. Mas pode chover, cair um terremoto, ter alagamento, olha lá, não cumprir. Não, há coisas que não estão sob o meu domínio, eu não consigo fazer. Há imprevistos, é verdade. Mas, irmãos, faça um exercício. Quando você tiver um compromisso e se tiver imprevisto, conte o imprevisto. Pastor, me perdoe, eu tive um imprevisto. Meu filho está no hospital. E eu demorei levá-lo, levei agora e não vou dar tempo de eu chegar aí.
Pastor, eu posso falar isso, não é para todo mundo. Pastor, tive uma briga com a minha esposa, meu coração está muito mal, o senhor consegue pregar, pega um sermão avulso aí, senhor, me ajuda. Porque, irmãos, a gente às vezes usa o imprevisto secreto para não contar, porque eu não quero ir, porque eu achei uma coisa melhor, apareceu uma coisa melhor depois. Isso não é ser transparente, isso não é ser sim, sim e não, não. Eu costumo dizer para as pessoas que imprevistos acontecem. O evento começa às 7 horas. Acontece chegar atrasado. Tem estudo, né? O caminhão, o neném vomitou, tem que voltar, né? Esqueceu alguma coisa, teve que voltar, tal. Somos imperfeitos, há imprevistos, é verdade. Mas nós, irmãos, fugimos do sim, sim, não, não. Nós planejamos o atraso. Que absurdo, irmão. Pensa bem. Olha, eu vou chegar às 7h10, porque 7h10 não começou o sermão ainda. Estou planejando o atraso. Essa falsidade de maneira de lidar. E ninguém vai te perguntar, todo mundo vai achar que você chegou, irmãos, atrasado, porque houve um imprevisto, da boa fé. Os irmãos estão entendendo? Que é uma postura de vida que as pessoas têm que confiar. Sabe? Tem um grupo de WhatsApp. Irmãos, eu estou precisando de ajuda no sábado. Conto com vocês. Aí o Ricardo dá um ok. Ou melhor, ok não, Ricardo, é muito grande aí. Ele dá um joinha. Joinha. O Ricardo vem ou não vem? Não sei. Ele deu um joinha. Ele não falou que vinha. Não, o Ricardo, ele deu um joinha. Mas se ele não desse nada, ele vem. Porque se ele não vir, ele avisa. Ele é transparente. Olha, eu não vou, irmão. Porque ele sabe que as pessoas contam com ele. Deu um joinha, deu um ok. Não, pode conferir. Ah, ele deu ok, rapaz. Pode cair canivete, chover canivete. Ele vai estar lá. Eu confio nele. É assim. Ponta firme. Nós somos chamados, irmãos, a termos uma postura sim, sim, não, não. Alguém já disse, se não me engano, Spurgeon, para os seus seminaristas. Olha, melhor do que falar latim, irmã, é aprender a falar não. Não seja bajulador. Não é com grosseria, mas diga não. Se você não pode fazer, não pode cumprir, diga não. É melhor ser chato, porque ser chato ainda não é pecado. Ser considerado chato, né? Não é pecado. Mas mentir é, irmão. Enganar é. Ô, irmão, você vai lá? Vou. Vai nada. Tem um humorista francês, Paul, alguma coisa, ele brinca com o brasileiro. O brasileiro nunca fala não. Ah, você vai lá? Vou, não vou. Então passa lá. E nós temos essa cultura do jeitinho, do mais ou menos, de não ter. Irmãos, não podemos ser assim. Entre nós, entre família, a nossa palavra, irmãos, tem que ter lastro. Tem que ser verdade. Não podemos, temos que ser sinceros e francos, irmãos. Né? E, infelizmente, tem alguns que são mimimi, que se ofendem e tal. Né? E se der problema, vai, chama o pastor, chama os presbíteros, conversa, resolve. Né? E é isso que nós precisamos fazer. Né? Não falar pelas costas, sermos transparentes, chamar as pessoas, resolver as questões. Né? Nós precisamos ser honestos, irmãos, nos nossos negócios. Eu não posso fazer um preço para uma pessoa, um preço para outra. Eu posso dar um desconto. Eu não posso ser desonesto nisso. As pessoas têm que acreditar nas coisas que eu faço. Antigamente, bem antigamente, nos jornais era assim, olha, que saía. Fulano de tal vende casa por tanto. Aí tinha um parênteses, protestante. Antigamente, bem antigamente. Por quê? Ao dizer que ele era protestante, confiava-se que aquela casa estava em bom estado e que o valor era honesto. Hoje em dia, pastor, se o senhor for em alguns lugares, se o senhor falar que o senhor é pastor, o senhor não tem crédito, não. Não tem crédito, irmão. Olha que situação que nós vivemos. Por isso, irmãos, o chamado é para sermos honestos, para sermos justos diante de Deus e não menosprezar o próximo, querer enganar o próximo, querer passar uma coisa ilegítima, inadequada, sem falar. Passar um carro mais ou menos, ninguém sabe que está fumando. Nós não somos assim, irmão. Quem é assim são os filhos do maligno. O nosso pai é outro, irmão.
a nossa atitude é outra. Não quebre a sua palavra. As pessoas precisam acreditar em nós, irmãos. Aquilo que você fala. Hoje em dia, não, né, infelizmente, assim, você precisa de um contrato. Se tiver um contrato, tem que chamar um advogado para ver se não tem surpresa no contrato. Não é verdade ou não? Mas, irmãos, não deveria precisar de contrato. Não deveria. Antigamente, os acordos eram um aperto de mão. Mas se você falou, você cumpre. Lembra do Salmo 15? Se você combinou, mas depois você viu que ia ter um prejuízo, a sua palavra vale mais do que dinheiro. Deveria valer. As pessoas viram que aquele irmão, ele combinou. Ele vai cumprir. Porque ele acordou. A tua palavra precisa ser séria, a tua palavra precisa ser digna. Né? Antes de quebrar um acordo, irmãos, lembre-se disso, a tua palavra vale mais do que dinheiro. Né? E a gente aí tem que passar por isso hoje. Nós precisamos ser homens e irmãos que têm palavra e que vai cumprir. Concluindo aqui, irmãos, palavras são importantes. Para o mundo, palavras são soltas ao vento. As pessoas falam uma coisa, não vale mais nada. Nós temos mentirosos da política. Irmãos, quem acredita em político? Eles prometem o que não podem. Vamos ter eleições agora para vereadores e prefeitos nas cidades, né? O vereador promete uma coisa que é do executivo. Que situação nós vivemos, irmãos? E às vezes nós idolatramos essas pessoas, porque infelizmente na política, se ele não assim fizer, nem votos ele tem. E a gente fica achando de fake news e pós-verdade, irmãos, que será que tem que fazer uma agência de checar fatos? Será que o problema é de educação? Precisamos instruir mais as pessoas? O que será que a gente pode combater essas fake news? Vamos de novo, vai ter eleições daqui a pouco. Irmãos, a gente recebe uma notícia de um candidato que é adversário da pessoa que eu recebo uma notícia de um candidato a prefeito que é o adversário da pessoa que eu vou votar. E eu desconfio que aquilo ali é mentira, ou não é toda a verdade. Mas só porque aquela informação é contra alguém que eu não gosto, eu repasso. Irmãos, nós não somos assim. Os filhos do diabo são. Mas aqueles que estão em Cristo não são assim. O presbítero Baloni, cito aquele de púlpito, presbítero da nossa igreja. Ele me confidenciou numa conversa entre irmãos de oração. Ele saiu de todas as redes sociais. E saiu de todos os grupos de WhatsApp. Porque em algum momento ele não soube discernir uma notícia e passou para frente. E não era toda a verdade. E aquilo o abalou muito. Porque ele passou para as pessoas que acreditam nele, que confiam nele, que tem lastro, que sabe que ele tem palavra. Ele repassou a mentira e aquilo o machucou profundamente. E era contra alguém que ele não gostava, mas era mentira. Não seguia o sim, sim, o não, não. E ele então, para cuidar de si mesmo, saiu de todos os grupos, para ficar, né, para ter menos tentações dessa área e das redes sociais. Eu não sei lidar com isso. Olha que ensinamento tão prático, irmãos, esse trecho da palavra de Deus pode nos trazer. Eu quero aqui finalizar trazendo uma história. R.C. Sproul, pastor presbiteriano, já falecido. Que homem, né? Que homem, que professor, o Sproul. Teve uma situação na vida dele que um jornal foi na sua casa entrevistá-lo e entrevistar a sua família. Ele é alguém, né? Até então expoente nos Estados Unidos. E ele fez as entrevistas e teve a matéria no jornal. Quando ele foi ler a matéria, ele levou um susto. Porque houve uma pergunta, infelizmente capciosa, que o repórter fez para sua filha, ele não sabia. E isso saiu no jornal. Ele perguntou assim para a filha, o repórter: viu, o teu pai, sendo pastor, ele já te decepcionou? Ele queria registrar isso, né? Ele já te decepcionou? E ele falou assim, e ela respondeu com sinceridade: já me decepcionou, sim. Ele promete que todo o meu aniversário ele vai estar comigo. Mas sempre no meu aniversário ele tem uma conferência que ele é pregador. Então nunca ele está comigo. Sproul diz que ele ficou muito triste com isso. Muito triste.
e nervoso, porque ele foi exposto dessa maneira. Mas depois, irmãos, ele ficou triste consigo mesmo, porque ele prometia algo para sua filha, da sua casa, do seu lar, e não cumpria. Irmãos, nós somos falhos mesmo. Nós somos imperfeitos mesmo, irmãos. E nós erramos, e nós falhamos com as nossas palavras. Mas existe alguém, homem como no Salmo 15, existe alguém perfeito, Filho de Deus, que nunca mentiu, que nunca fez um juramento falso, que nunca passou fake news, que tudo que ele disse é verdade. Aliás, ele é a própria verdade. E ele hoje, irmãos, através desse texto, o mesmo Cristo que escreveu isso daqui, nos chama hoje para sermos iguais a ele, dignos, verdadeiros. Nós temos, irmãos, que com o nosso procedimento, falando a verdade, dar valor a essa verdade. Nós somos o povo, irmãos, que assumimos as nossas deficiências, que assumimos que não podemos por nós mesmos, que nós não conseguimos, que falamos e não cumprimos, que votamos, irmãos, e erramos. Mas existe um Filho perfeito, de um Deus vivo, que nos traz essa mensagem, o alerta sobre o juramento, e sobre a palavra, sobre os acordos, sobre o que eu digo. E nesta noite eles nos chamam para isso, irmãos. São assuntos pesados, irmãos. Morte, não matarás. Adultério. Divórcio. Mentiras e enganações. Assuntos pesadíssimos. Mas, irmãos, nós estamos sendo orientados pelo Rei. Façam assim. Procedo assim, sejam bem-aventurados, sejam felizes no meu reino, propaguem isso, esse é o nosso modo de vida. Seja então, irmãos, o seu sim, um sim, e o seu não, um não, para a honra e glória daquele que nunca mentiu, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, encerrando então assim o nosso sermão, a nossa mensagem, trazendo então nosso Deus para esse comprometimento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é verdade que tudo nós falhamos, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que nos prometeu salvação e entregou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. O Senhor é um Deus confiável. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que não muda. E nós sabemos, ó Pai, que o teu Filho nunca mentiu. Ele é a própria verdade encarnada. Ele foi fiel, ó Pai, até a morte de cruz, e nele nós confiamos. Ele é a palavra que salva, ainda que as nossas palavras, ó Pai, não façam jus, e não são dignas dele. Mas a sua misericórdia, ó Pai, nós confiamos. Essa é a nossa confiança, ó Deus. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa salvação. Ó Senhor Deus, modifica os nossos procedimentos, modifica a nossa língua e a nossa postura. Dá a nós, ó Pai, condições de não banalizar o teu nome, não vandalizar o teu nome, tratando como em vão e desrespeitando a tua pessoa. Ó Deus, nos faça homens e mulheres, pessoas que têm laço na verdade. Nós, ó Pai, não precisamos de juramento, porque nós somos filhos de quem somos, do Deus da verdade, irmão do Senhor Jesus Cristo, aquele que habita em nós pelo seu Espírito. Ó Deus, nós rogamos essa tua atuação, essa tua modificação, essa tua bênção, para que nos leve, ó Pai, até o dia da tua volta. Certamente é verdade, porque um dia o Senhor virá nos buscar. Até lá, ó Deus, sejamos cidadãos deste mundo, vivendo sobre os princípios e valores do teu reino. E aí, em nome dele, daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. A palavra está com o reverendo.